Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. A palestra Produção Teatral da Ideia ao Projeto é apresentada pelo Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. A palestra foi contemplada pela chamada Cultura Presente na LAB, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, com o propósito de fomentar a retomada das atividades culturais no primeiro semestre de 2021, possibilitando o compartilhamento de ideias, saberes e fazeres dos agentes culturais do nosso Estado. Portanto, eu gostaria de ressaltar aqui a importância da Lei Aldir Blanc, a grande importância da insistência e da persistência de todas as pessoas responsáveis pela aprovação da lei, que nesse momento vem socorrer o segmento cultural, possibilitando que as nossas atividades não parem por completo nesse início de ano de 2021. Então, é muito importante que estejamos unidos, que possamos trocar experiências, trocar ideias, mesmo com o distanciamento social, mas que a gente consiga estar próximos, fazendo aquilo que a gente ama e sabe fazer. Então, por favor, eu gostaria de pedir que sempre que vocês virem a chancela do fomento da Lei Aldir Blanc em várias atividades que estão sendo oferecidas, principalmente em formato online, que vocês participem, divulguem, compartilhem, prestigiem, porque é dessa forma que a gente consegue ficar mais forte e manter essa chama acesa para que o nosso segmento cultural siga em frente, podendo retomar as atividades gradualmente. Então, é isso. Há artistas incríveis, fazedores de cultura incríveis, que estão oferecendo cursos, oficinas, workshops, palestras, enfim, muitas experiências maravilhosas que podem contribuir imensamente com a nossa formação humana, artística, intelectual. Então, vamos prestigiar e agradecer a Lei Aldir Blanc não só por essa palestra, como por todas as outras atividades que estão sendo oferecidas gratuitamente, ok? Bom, para quem não me conhece, eu gostaria de me apresentar rapidamente para vocês. O meu nome é Elaine Moreira, eu sou mestre em Bens Culturais e Projetos Sociais pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, formada em Produção Cultural e Ciências Sociais, com habilitação em Produção e Política Cultural pela Universidade Cândido Mendes. Eu trabalho com produção cultural, majoritariamente com produção teatral, há mais de 15 anos. Atualmente, eu sou diretora de produção da Barata Comunicação, da Companhia Atores de Laura e da Cult Consult Produções, onde eu presto consultoria em projetos culturais e também atuo no mercado de produção. Bom, eu já participei de mais de 40 produções teatrais, trabalhei com alguns nomes importantes aí da cena brasileira, e nessa palestra, o meu propósito é justamente tentar compartilhar com vocês um pouco dessa minha experiência. Essa palestra, ela está separada em alguns eixos temáticos e alguns blocos que eu acho bem importantes que sejam comentados e que sejam apresentados aqui como até uma forma de provocação para que todos possam pensar, né, nessa cena teatral da atualidade e naquilo que pode se fazer num caminho da ideia até a realização do seu projeto. Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre o nascimento dessa ideia. Né? A palestra Produção Teatral da Ideia ao Projeto, ela nasce do desejo de instrumentalizar autores e autoras, diretores e diretoras, atores e atrizes, produtoras e produtores, artistas de um modo geral e qualquer pessoa interessada em tirar a sua ideia da cabeça para o papel e, posteriormente, desenvolver e realizar o seu projeto teatral. Com base na minha experiência de aulas nesses últimos anos, o que eu percebo é um interesse recorrente de alunas e alunos que finalizam as suas formações artísticas em áreas diversas, mas ainda assim
se sentem altamente despreparados para desbravar o território da produção teatral, ou seja, para dar os primeiros passos na realização de seus próprios projetos. Por esse motivo, a ação de contrapartida proposta na chamada Cultura Presente RJ é essa palestra, Produção Teatral da Ideia ao Projeto. A intenção é oferecer para vocês um novo olhar diante das possibilidades existentes no mercado de produção teatral, estimulando uma postura mais ativa para a realização de projetos e também ativar a força de vontade de vocês e o interesse de vocês que desejam transpor para os palcos as suas preciosas ideias. Ou seja, é tentar mudar um pouco o ponto de vista em relação às próprias possibilidades. Ao invés de estimular uma postura de aguardo por um convite para participar de um projeto X ou Y, ou de sempre vocês estarem no aguardo de projetos de terceiros, vocês se sentirem estimulados e, mais do que isso, capazes de colocar essas idealizações de vocês em algum caminho possível de realização. Essa palestra tem como principal objetivo apresentar um panorama da produção teatral na atualidade, principalmente desse ponto de vista da cidade e do estado do Rio de Janeiro, passando pelas principais ferramentas disponíveis na cadeia produtiva do teatro, desde a idealização de um projeto até a finalização de um projeto. A intenção é versar sobre caminhos tradicionais e caminhos alternativos para a produção de um espetáculo, estimulando o desdobramento criativo depois desse nosso encontro. Bom, eu costumo sempre dizer para todos os alunos e alunas que vocês, artistas, de um modo geral, e qualquer fazedor de cultura, vocês não precisam amar fazer produção, inscrever projetos nas leis de incentivo, elaborar projetos para captação de recursos, para solicitação de apoio, para solicitação de pauta, mas vocês precisam estar conscientes dos caminhos possíveis para a realização de um projeto e, principalmente, das ferramentas disponíveis para isso. Ou seja, é um processo gradual de instrumentalização, de forma que as ferramentas disponíveis, em vez de causarem espanto, medo, desespero, que elas existam de uma maneira proativa, de uma maneira importante, de uma maneira proveitosa para vocês, que vocês consigam olhar essas ferramentas, que vocês consigam aprumar um ponto de vista muito mais afetuoso com essas ferramentas, de forma que vocês consigam utilizá-las na realização dos seus projetos. Então, vamos seguir. O primeiro ponto que eu queria tratar com vocês aqui, até mesmo antes de entrar no nosso primeiro eixo temático, é justamente sobre esse caminho que se percorre, ainda que involuntariamente, desde a idealização de um projeto, ou seja, desde esse plano das ideias aqui, até a realização desse projeto, passando por um caminho que exige da gente dar concretude a essas ideias. Ou seja, as ideias estão num plano, elas precisam ganhar uma certa concretude, que normalmente acontece através da elaboração de um projeto, para que elas sigam um próximo caminho, que é o caminho da realização. Então, qual é o caminho percorrido por um fazedor de teatro, da ideia até a elaboração do seu projeto efetivamente? Bom, de um lado, nós temos esse plano das ideias, que é altamente criativo, potente, capaz de desenvolver o nosso afeto
por muitas e muitas e muitas possibilidades de realização. Então, é muito comum, por exemplo, conversar com artistas ou fazedores de cultura que não tem uma ideia, mas tem 20 ideias ao mesmo tempo, né? Porque o plano das ideias é muito frutífero nesse sentido. De um outro lado, num plano futuro, nós temos a realização propriamente dita dessa ideia, ou seja, a execução efetiva desse espetáculo no palco. Mas o que nós temos nesse meio do caminho? Nós temos o tempo presente, que não é nem o tempo de quando essa ideia nasceu e nem o tempo futuro de quando essa ideia vai se realizar. Então, o que nós temos e podemos fazer hoje? O que nós temos e podemos ter hoje? No que podemos focar neste momento, enquanto artistas, idealizadores e fazedores teatrais? E como a nossa prática pode nos ajudar a percorrer esse caminho até a realização? Na minha opinião, o segredo para todas essas perguntas, ele está em focar no que pode ser pensado e elaborado agora. Ou seja, naquilo que pode e deve ganhar concretude nesse exato momento. E na troca de conhecimento e aprendizado a ser fruído em prol da sua própria ideia. Ah, mas eu tenho essa ideia há tanto tempo, eu nunca consegui executá-la, é muito difícil, é muito penoso. Poxa, mas eu preciso realizar essa peça de qualquer maneira, ela precisa sair no ano de 2022. Nossa, eu não sei por onde começar, é muita informação, é muito complicado. Essas são frases clássicas e muito, muito, muito comuns de artistas e pessoas, de um modo geral, que encontram-se na mesma situação de incertezas. Então, o que eu pretendo aqui, nessa palestra, é, junto com cada um de vocês, ajudá-los a se instrumentalizar melhor, para que a sua ideia consiga percorrer um belo caminho até virar um projeto. Mas, para isso, é importante, muito importante, que a gente conheça um pouco do cenário atual da produção teatral, que a gente entenda em qual contexto nós estamos inseridos. Nós não podemos simplesmente pensar numa ideia e pensar nessa realização descolados de um contexto no qual a gente se encontra. Então, a gente vai para um eixo temático bastante importante dessa palestra, que é o Cena Teatral hoje. Ou seja, vamos tentar conversar sobre um panorama geral da produção teatral na atualidade, principalmente na cidade e no estado do Rio de Janeiro, de forma que a gente entenda em qual solo que estamos pisando, ou em qual solo que nós vamos pisar, né? Para quem está começando, para quem tem a ideia, para quem nunca desenvolveu um projeto. Então, eu acho que a primeira coisa é entender esse contexto, né? Que contexto atual é esse que nos cerca? Existe um contexto completamente diferente desde o ano de 2020, que é um contexto pandêmico, né? Estamos em pandemia. Estamos vivendo uma situação crucial que marca a nossa geração na história mundial. Estamos vivendo algo maior do que aquilo que poderíamos prever. E, desde o ano passado, ao mesmo tempo que a gente está enfrentando situações de muita dificuldade por conta da pandemia, e, inclusive, o segmento cultural tem resistido bravamente a esse afogamento, ao mesmo tempo, a gente consegue compreender
a potência criativa do segmento cultural e teatral. Ou seja, quais são as formas de reinvenção que estão acontecendo desde o ano passado das ações artísticas. Quais são esses processos de encenação de espetáculos online que passaram a existir? Ou seja, de que maneira que se pensa e se produz teatro desde o ano de 2020, com a pandemia. Por um lado, a gente vê uma situação triste, por outro lado, a gente vê um contexto inventivo e criativo de extrema potência e de extrema generosidade, até, se a gente pensar no tamanho da abrangência que os nossos projetos podem ter, cidade afora, estado afora, país afora. Mas o que eu fico me perguntando em relação a esse contexto, o que eu fico pensando e me questionando, e gostaria muito de dividir isso com vocês, é assim, em algum momento, essa pandemia vai acabar, tem que acabar, precisa acabar. Em algum momento, nós teremos um plano de vacinação acelerado, nós teremos a maioria da população brasileira vacinada, enfim, teremos ações e estratégias que vão nos informar sobre a contenção dessa pandemia e é muito provável que o segmento teatral volte, né, para esse novo normal, funcionando e atuando de uma maneira já conhecida por nós. Mas, ao meu ver, nós voltaremos diferentes. Nós voltaremos muito diferentes, pelo menos naquilo que me afeta no sentido mais pleno da palavra afetar, de se sentir afetada por isso. Acho que, como uma produtora cultural e uma fazedora de cultura, não voltarei igual e não conseguirei produzir da mesma forma que produzia antes da pandemia. E, para mim, diante de algumas reflexões que eu tenho feito durante esse período, isso tem a ver com uma tríade de assuntos, de questões que nós precisamos pensar. E por isso que eu estou trazendo essa tríade aqui para a palestra, para que a gente compreenda que solo é esse, no qual a gente está pisando hoje e que a gente pode vir a pisar daqui a pouco. Então, a tríade que eu trago para reflexão é pensar nas formas e nos canais de criação. Ou seja, de que forma se cria teatro a partir desse momento? De que forma criaremos teatro após a pandemia? Quais são as formas de criação? O que é aquilo que vai nos afetar? De que maneira estaremos envolvidos nessa criação? Quais são os elementos que serão utilizados e as ferramentas criativas que serão utilizadas para darem origem a um espetáculo? E quais serão os canais de comunicação desse espetáculo? Será que continuaremos num terreno estritamente presencial? Será que ainda vamos explorar e muito esse terreno online? Será que o teatro ainda vai descobrir tantas e tantas formas de ser realizado de maneira virtual? Será que a gente vai apostar em ideias mais híbridas que possam fomentar o acesso ao teatro, seja pela via presencial, seja pela via virtual? Então, que canais de comunicação do teatro serão explorados nesse momento pós-pandemia? O segundo assunto que eu trago para reflexão nessa tríade é a capilaridade do fazer teatral, a abrangência do fazer teatral, que eu acho que até o ano passado nós não nos dávamos conta do tamanho dessa abrangência, da força dessa abrangência. E isso apareceu muito forte para nós. Nós conseguimos entender que o teatro consegue
ser feito, consegue ser realizado, consegue ser pensado e consegue ser oferecido e distribuído de uma maneira muito abrangente, que você pode estar dentro da sua casa, preparando uma cena, e uma pessoa num estado de outra região do país assistindo aquela cena em tempo real online. Então, será que depois que acabar a pandemia, nós também não teremos que lidar com essa nova informação sobre a abrangência desse fazer teatral? E o terceiro ponto para reflexão dessa tríade que eu trago aqui nessa palestra é uma provocação para um novo olhar em relação à democratização de acesso. Acho que sempre nos esforçamos muito na realização de projetos que sejam democráticos e acessíveis, que tenham um comprometimento com a democratização, com a formação de um público e também com o acesso a todos os públicos. Mas imagino que, depois dessa pandemia, o nosso olhar também se transforme num olhar menos egoísta em relação às possibilidades de democratização de cada ação teatral que a gente for promover. E quando eu falo menos egoísta, eu estou me referindo ao acesso, à democratização desse acesso, né? Por exemplo, um espetáculo que vai ser realizado necessariamente no eixo Rio de Janeiro, ou no eixo Rio-São Paulo, e que você não tem a menor pretensão de circular com esse espetáculo. Qual é o problema, por exemplo, desse espetáculo ser oferecido também de forma online, ou seja, que se cria uma característica híbrida para ele, de forma que ele também possa ser apreciado, fruído, por outras pessoas que estão completamente fora do eixo Rio-São Paulo. Né? Então, são questões que, antes da pandemia, não passavam muito pela nossa cabeça. A gente não dava muita atenção a essa tal dessa abrangência. E acho que ela tem um impacto, ao meu ver, muito positivo no pensamento sobre a democratização do acesso. Então, essas são as reflexões que eu faço sobre esse possível retorno pós-pandemia, já que a gente está analisando um panorama de uma cena teatral na atualidade. Acho que também para quem está começando, para quem está tirando a ideia aqui da cabeça um pouquinho, e está começando a engatinhar por esse caminho, é importante pensar em coisas que parecem muito simples para nós, que já fazemos cultura, que já produzimos teatro há um tempo, mas que, para quem está iniciando, são informações muito preciosas, apesar de muito simples. Então, é importante que a gente perceba que nós temos variadas estruturas de empresas incentivadoras e de produtoras culturais. Né? Então, ao mesmo tempo em que a gente tem uma proliferação de ideias e projetos nascendo dessas produtoras culturais, que são as proponentes, nós também temos uma estrutura variada de empresas incentivadoras, de empresas que têm um interesse em patrocinar teatro, em ser parceiras do teatro, em estarem juntas, né, nesse fazer teatral, de apoiarem o fazer teatral. Ao mesmo tempo, é importante dizer que nós temos uma diversidade muito grande de espetáculos produzidos, seja na cidade do Rio de Janeiro, seja no estado do Rio de Janeiro, e seja Brasil afora. E que é importante pensar nessa diversidade para que a gente tenha certeza de que existe espaço, sim, e que esse espaço deve ser cada vez mais fomentado para a realização de ideias diversas. Ou seja, tem espaço para tudo. Tem espaço para o grande musical, tem espaço para o pequeno musical, tem espaço para espetáculos experimentais, tem espaço para espetáculos de pesquisa, tem espaço para comédias.
Então, é importante entender que as ideias não precisam ser cortadas ou abandonadas por um contexto X ou Y, porque temos que pensar na diversidade desses espetáculos que são produzidos. Uma outra informação importante, que pode parecer muito boba e muito simples, mas que para as pessoas que estão começando a fazer os seus projetos, a engatinhar, né, nos seus projetos, isso é muito importante, é a noção sobre os equipamentos culturais das suas cidades e dos seus estados. Equipamentos culturais são teatros, auditórios, centros culturais, salas de concerto, enfim, todos os locais onde se pode produzir cultura. Então, é muito importante que você, como um fazedor cultural e teatral, consiga ter um mapeamento sobre os equipamentos culturais do seu próprio espaço, do espaço onde você atua. Então, por exemplo, eu estou na cidade do Rio de Janeiro. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu posso, num primeiro momento, separar uma lista de equipamentos privados e uma lista de equipamentos públicos. Dentro dos equipamentos públicos, eu tenho pelo menos 3 redes de equipamentos culturais e teatros. Eu tenho disponível uma rede da Funarte, que é uma rede federal, tenho disponível uma rede da Funarge, que é uma rede estadual, e tenho disponível uma rede da Secretaria Municipal de Cultura, que é uma rede municipal. E por que é importante compreender que existe essa diversidade também de equipamentos culturais? Porque o seu projeto vai precisar acontecer em algum espaço. Pode acontecer nesses espaços ou ainda pode acontecer em espaços não convencionais. Pode acontecer na rua, pode acontecer em qualquer outro espaço não convencional. Mas é importante que esses equipamentos estejam mapeados de maneira que você consiga organizar a realização do seu projeto teatral e consiga ter discernimento para escolher em qual equipamento que esse projeto pode se realizar da melhor forma. Lembrando que os equipamentos privados normalmente cobram um percentual de bilheteria com mínimo de locação para que aquele espetáculo aconteça. Já os equipamentos públicos funcionam normalmente com percentuais de bilheteria, então os equipamentos públicos costumam ser mais parceiros da produção nesse sentido da divisão financeira, não que os equipamentos privados não sejam, temos equipamentos privados sensacionais em todas as cidades também, mas é importante entender em que contexto o seu projeto se encontra para que você consiga definir em que lugar o seu projeto acontece. Bom, um outro assunto que eu acho importante da gente pincelar aqui, falando dessa cena teatral na atualidade, é a retração econômica e de investimento no setor cultural, e especificamente no setor teatral. Algo que vem acontecendo desde antes da pandemia. Então, precisamos também ter atenção em relação a isso. Entender que estamos vivendo um momento difícil já desde antes da pandemia. Um momento de retração econômica e de patrocínio. E de que maneira isso pode ser revertido? E de que forma, mesmo numa situação de pandemia, a gente precisa insistir e persistir para que esses apoios financeiros, esses patrocínios não minguem cada vez mais, né? Uma outra questão que eu acho que precisa ser também pincelada e depois aprofundada por cada um de vocês é em relação à crise do público pagante. O teatro também vem enfrentando uma crise de público pagante há algum tempo. Não é de agora, a partir da pandemia, e precisamos entender por que isso vem acontecendo, né? E como é que o teatro e como é que o fazedor de cultura e fazedor de teatro vem se comunicando com o seu público
E a gente precisa analisar essa forma de comunicação e entender quais são as formas novas de comunicação que podem existir desse fazedor teatral numa ponta, com o seu público em outra ponta, de forma que ele seja novamente estimulado a frequentar mais e mais e mais o teatro. Então, o nosso objetivo é fazer com que a gente tenha, obviamente, cada vez mais público, com que a gente entenda uma forma de fisgar novamente esse público que, por algum motivo, pode ter se afastado do teatro. E esse também, talvez, seja um grande desafio no retorno da pandemia, né? Depois de sair de muitas atividades híbridas e virtuais e online, como que a gente faz para trazer de volta esse público para a nossa segunda casa, né? Que é o teatro. Então, acho que é pensar um pouco de que maneira que a gente conduz a comunicação com esse público. Um outro aspecto da cena teatral na atualidade que não pode ser colocado de lado, nem agora, e nem nunca foi e nunca deverá ser colocado de lado, é o nosso papel ativo enquanto produtor teatral, produtora teatral, enquanto fazedor de cultura, fazedora de cultura, o nosso papel ativo para a criação, para a cobrança e para a criação de políticas públicas, culturais e teatrais também. Precisamos dizer que a Lei Aldir Blanc é um exemplo incrível disso. Como no meio de uma crise sanitária mundial, a gente conseguiu cobrar, lutar, insistir e persistir pela criação de uma política pública através da Lei Aldir Blanc, que socorresse o setor, que socorresse o segmento cultural, através dos seus 3 incisos, né? Um inciso de ajuda financeira para pessoas físicas, o outro inciso para subsídio para pessoas jurídicas, grupos coletivos, empresas, e um terceiro inciso para editais, para o fomento de atividades culturais que estavam tão paradas. Então, é importante entender que produzir teatro, produzir cultura, ser um fazedor de teatro e cultura, não é simplesmente produzir o seu próprio projeto, mas sim assumir um compromisso com esse papel ativo que a gente precisa ter e rever e pactuar com ele diariamente para cobrança, criação e formulação de políticas públicas para o setor. E, por último, eu acho que tem 2 questões bem importantes nessa análise, nesse panorama da cena teatral na atualidade, que são as 2 últimas coisas que eu gostaria de acrescentar nesse eixo temático, que é a criatividade para novos modelos de produção, e isso não só agora, estamos falando de agora, mas isso foi algo que sempre me afetou de alguma maneira, né? De que forma a gente consegue renovar os modelos de produção? O que a gente pode propor como novos modelos de produção? Como é que a gente ativa a criatividade ao pensar os nossos projetos, trazendo novos modos de se produzir? E agora mais do que nunca, né? Em situação de pandemia e em situação futura de retorno pós-pandemia. E o último aspecto que eu gostaria de trazer também aqui para a nossa reflexão é que o teatro precisa ser reconhecido como um gerador de emprego e renda. Precisamos entender o potencial econômico do teatro dentro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Ele tem o seu papel como gerador de emprego e renda. Cada equipe teatral que se forma, ela conta com muitas pessoas para a sua realização, em várias etapas de pré-produção, produção, pós-produção. Então, o potencial econômico do teatro estimula a geração de emprego e renda. Além disso, o teatro também funciona como um fomentador do turismo local,
isso é inevitável. Se você tem uma cidade culturalmente rica, não só pelos aspectos de patrimônio, arquitetônicos, urbanísticos, mas se você tem uma cidade que pulsa cultura, eventos culturais, e que as pessoas de fora dessa cidade transitam por essa cidade, têm opções culturais à sua disposição, obviamente que o teatro, sendo uma delas, também é um fomentador desse turismo local. E, por último mesmo, dentro desse último item, eu gostaria de destacar a potência e a participação fundamental do teatro num processo de transformação social. Precisamos estar atentos ao nosso público, para além do público pagante, né? Que para quem esse espetáculo está sendo desenvolvido, né? E quais são as pessoas que a gente gostaria que assistissem a esse espetáculo e que poderiam ser tremendamente transformadas e poderiam replicar essa transformação para a sociedade. Então, o teatro tem um papel de transformação social. Ele apresenta um novo ponto de vista criativo, mas também histórico, político, posicionado, apresenta um ponto de vista de oferecer uma nova forma de ver as coisas, de compreender as coisas, de refletir sobre as coisas. Logo, ele tem um papel fundamental para a transformação social. Então, falando isso, eu acho que a gente fecha um pouco desse primeiro eixo temático que tem como objetivo dar conta da cena teatral hoje. Aí, eu queria passar muito rapidamente pelo passo a passo da produção teatral, que é uma outra informação que pode parecer muito óbvia, mas que para várias pessoas que estão começando é bastante importante compreender o teatro, a produção teatral por um viés organizado, né? Eu tenho a tendência a achar que a palavra mais importante para a produção teatral é a organização. E a organização em diversos aspectos. A organização de ideias, a organização de pensamento, a organização do próprio fazer, a organização da dinâmica escolhida para o trabalho, a organização da cadeia produtiva do próprio teatro e a organização da prática, né, do dia a dia, de como você implementa esse projeto e realiza. Então, eu tendo a achar que a palavra organização é uma palavra bastante importante para todas as pessoas que desejam produzir teatro. Mas eu queria passar rapidamente por uma ideia, por uma informação que é muito óbvia, mas que é importante, que é a cadeia produtiva da produção teatral. Só para lembrar que existem algumas etapas de realização teatral, né? A gente normalmente separa essas etapas em pré-produção, produção, realização e pós-produção. Então, um projeto teatral, ele normalmente percorre esse caminho. Ele começa ali no plano das ideias, num momento de pré-produção, em que ele está ainda sendo gerido, está ganhando concretude, está virando projeto, escolhendo qual vai ser a equipe que vai dar forma a esse projeto, passando por várias etapas, como elaboração de projeto, inscrição nas leis de incentivo, captação de recursos, busca por apoio cultural, solicitação de pauta, contratação dessa equipe, e depois ele vai seguindo para uma outra etapa, que é uma etapa de produção, que é uma etapa mais mão na massa. Vão ser os meses em que você já captou recursos, mas você precisa agora colocar a mão na massa para que o projeto aconteça. Então, é importante saber que dentro dessa etapa acontecem leituras de texto, acontecem ensaios, acontece a criação de tudo, né? Cenário, figurino, iluminação, trilha sonora,
música, tudo o que for necessário. Começa a se preparar o trabalho de assessoria de imprensa e divulgação da peça, até que a gente vai para a etapa de realização, que é a realização propriamente dita. É quando o espetáculo vai fazer aquilo que ele se propôs a fazer no seu projeto. E essa realização vai acontecer. E, por último, a gente chega numa pós-produção, que é o depois, né? Como é que a gente finaliza esse projeto, como é que a gente apresenta relatórios de execução desse objeto, como é que a gente presta contas financeiras desse objeto e como é que a gente conversa com essa equipe de maneira que tenha um feedback para entender que vida futura é essa desse projeto. E o que é importante entender aqui é que dentro da cadeia produtiva do teatro, dentro dessas etapas percorridas para a realização, existem muitos profissionais envolvidos em cada uma dessas etapas. Então, é importante entender que em cada uma dessas etapas você vai lançar mão da sua equipe, de parte da sua equipe, você vai constituir essa equipe de maneira que o seu projeto vá ganhando forma e vá acontecendo. E aí, para a gente finalizar, digamos, uma primeira etapa dessa palestra, porque nessa primeira hora eu gostaria muito de falar sobre esses assuntos com vocês, eu queria partir para um entendimento, uma sugestão de entendimento sobre 2 caminhos possíveis para a realização de um projeto, que aqui eu estou chamando de plano A e plano B. No plano A, eu vou tentar explicar para vocês quais são os caminhos mais tradicionais para a realização de um projeto de teatro. E no plano B, eu vou tentar apresentar para vocês quais são os caminhos mais alternativos para essa realização. E aí a gente finaliza essa primeira hora, digamos, com um panorama mais geral, e para a segunda hora da nossa palestra, a gente vai falar sobre concretude, sobre tangibilizar ideias, que é um outro assunto, e a gente vai mergulhar nessa segunda hora, até o final, na elaboração efetiva do projeto. Mas vamos seguir aqui, então, com essa questão do plano A e do plano B, para a gente finalizar esse primeiro grande bloco da nossa palestra. Então, o que eu queria trocar com vocês? Que ao longo desses 15 anos, né, trabalhando com produção de teatro, eu já passei por experiências múltiplas, assim, experiências de realizar projetos muito grandes, projetos médios, projetos pequenos de teatro, projetos experimentais, musicais, projetos de pesquisa, projetos infantis, projetos infanto-juvenis, maravilhosos e que me trouxeram uma super alegria na produção. E aí o que acontece? Na medida em que você vai compreendendo, vai produzindo espetáculos com uma certa diversidade, você vai entendendo que esse fazer teatral ele vai tendo uma dinâmica muito própria, de acordo com a natureza de cada projeto. Então, um caminho que a gente utiliza para um projeto X, ele pode não servir para um projeto Y, porque aquele projeto tem características diferentes, tem demandas diferentes, necessidades, formas diferentes de acontecer. Então, o que eu pretendo trocar com vocês nesse momento? É tentar organizar um tipo de pensamento que divida um pouco essa forma de fazer teatro em 2 caminhos, para que pelo menos a gente consiga avaliar em qual caminho o nosso projeto se encaixaria melhor, ainda que isso não seja uma receita de bolo, mas é uma pista para que você observe com atenção esse caminho e diga, opa, acho que o meu projeto se encaixa melhor aqui. Não, talvez a direção que o meu projeto tenha que tomar seja essa.
Então, o que eu pude perceber ao longo dos anos foi basicamente que existem caminhos tradicionais de se produzir teatro e existem caminhos alternativos para se produzir teatro. Pensando nos caminhos tradicionais para a elaboração e desenvolvimento de um projeto teatral, me passa pela cabeça algumas ações que devem ser feitas, muitas vezes, na maioria das vezes, de forma paralela, para que esse projeto consiga ser realizado. Então, quais são essas ações, caso a gente entenda que o nosso projeto deve percorrer esse plano A, que é um caminho mais tradicional? A primeira coisa, elaboração de um projeto para captação de recursos. Ou seja, é importante que você tire as suas ideias do plano das ideias e coloque no papel, elaborando um projeto para captação de recursos. Daqui a pouco a gente vai compreender como fazer esse projeto. E que esse projeto é como se fosse um projeto mãe, um projeto grande, um projeto completo, onde você trabalha todas as informações necessárias. E que esse projeto vai servir muito, inclusive, para outras demandas que você venha a ter. Como, por exemplo, a inscrição nas leis de incentivo, a inscrição nos editais de cultura. Uma vez que você organiza as ideias no papel de uma maneira completa e bacana, você consegue utilizar esse material para outras demandas também. Desse projeto para a captação de recursos, nascem também os projetos para solicitação de apoio e solicitação de pauta, que são projetos menores, projetos que não precisam ter todas as informações que um projeto para captação de recursos precisa. Então, você pode editar esse projeto para elaboração, para a captação de recursos, de maneira que ele fique menor, com informações mais enxutas, e você utilize esse projeto para a solicitação de apoio e solicitação de pauta. O que vem a ser a solicitação de apoio e o que vem a ser a solicitação de pauta. Um projeto para solicitação de apoio, ele vai ser enviado para empresas, para quem vocês vão solicitar o apoio de produtos e serviços para o seu espetáculo. Ou seja, essas empresas não vão apoiar com um apoio financeiro, com dinheiro necessariamente, a menos que seja um apoio financeiro pequeno. Mas, normalmente, esse projeto para solicitação de apoio está buscando produtos e serviços, o apoio de produtos e serviços que são fundamentais para a realização do seu projeto. Às vezes, você não capta um valor inteiro, mas você consegue parceiros, apoiadores que te dão em produtos e serviços coisas que são muito fundamentais para o espetáculo e você não vai ter um custo com essas coisas. Então, os apoios são muito importantes e esse projeto vai ser importante para isso. Já o projeto para solicitação de pauta, ele vai ser utilizado para o envio aos equipamentos culturais, aos lugares para onde vocês desejam pedir pauta, pedir espaço para a realização do seu projeto. Então, vai ser um projeto também com essa característica mais enxuta e que vai direcionar, né, o leitor, a pessoa daquele teatro, vai conduzir a pessoa daquele teatro a entender o que é o seu projeto e de maneira que ela perceba qual é o melhor horário de pauta, por exemplo, para o seu projeto. Seu projeto já vai solicitar, por exemplo, eu gostaria de realizar tantas apresentações do espetáculo no Teatro X, no horário alternativo, dias de semana, sabe? Ou então no horário nobre, final de semana, ou então no horário infantil do final de semana. Então, quando vocês enviarem o projeto para solicitação de pauta, ele já vai estar com essas informações
de maneira que a pessoa que receber vai ter informações sobre o seu projeto e já vai saber qual é o tipo de pauta que você deseja para ele. A segunda informação, a segunda ação importante nesse plano A é a inscrição do projeto nas leis de incentivo à cultura. Lembra que eu falei um pouquinho atrás que normalmente essas ações vão se dando de forma paralela, né? Ou seja, você vai fazendo essas ações ao mesmo tempo, dentro desse plano A, desse caminho tradicional. Então, a inscrição do projeto nas leis de incentivo também é algo fundamental, porque normalmente os editais de cultura que abrem de empresas públicas e privadas, os editais grandes, trabalham com a lei de incentivo à cultura, e até mesmo as empresas que não abrem edital também vão acabar trabalhando com projetos que estejam aprovados nas leis. Então, é importante que se faça essa inscrição e que se tenha uma abrangência, um olhar abrangente para os âmbitos dessas inscrições. Então, por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, se a gente resolve percorrer um caminho tradicional com os nossos projetos, a gente certamente vai inscrever esses projetos na Lei Federal de Incentivo à Cultura, na lei do ICMS, que é uma lei estadual de incentivo à cultura, e na lei do ISS, que é uma lei municipal de incentivo à cultura. Então, é necessário entender em qual cidade, em qual estado que você está, pesquisar sobre a ocorrência das leis de incentivo naquela localidade e tentar fazer a inscrição do seu projeto nas leis dos 3 âmbitos, federal, estadual e municipal, caso existam leis estaduais e municipais na cidade de cada um de vocês. Então, é importante saber que esta ferramenta existe, é necessária e fundamental caso a sua escolha seja o plano A. A outra ação importantíssima dentro desse caminho tradicional é a inscrição do projeto nos editais de cultura. Nós temos a abertura de editais de cultura anualmente, né, durante todo o ano, as empresas abrem esses editais em momentos diferentes, algumas no primeiro semestre, outras no segundo semestre, e é importante ter bastante atenção em relação aos editais. Existem alguns sites na internet que informam sobre esses editais, então é importante buscar essas informações de maneira que o projeto não perca oportunidades de inscrição. A outra ação que pode ser feita também nesse plano A, nesse caminho mais tradicional, para a realização de um projeto teatral, é a captação de recursos junto a empresas da iniciativa privada, que não necessariamente abram um edital. É o famoso bater na porta, né? Procurar empresas de iniciativa privada que não abrem editais de cultura, mas que trabalham patrocinando espetáculos de teatro, normalmente via lei de incentivo, e procurar essas empresas para a apresentação dos seus projetos teatrais. Uma outra ação é contar com a figura do captador de recursos, né? Existem figuras trabalhando exatamente com isso, com a captação de recursos, especificamente com a captação. Então, nada impede que você inscreva os seus projetos nas leis, inscrevam os seus projetos nos editais e, ao mesmo tempo, tenham parcerias com captadores de recursos que também possam vir a correr atrás de empresas interessadas no seu projeto, em patrocinarem o seu projeto. Então, é mais uma ação que pode ser feita, que pode ser utilizada dentro desse caminho tradicional. E, por último, dentro desse plano A, é importante também que todos fiquem atentos às listas das empresas que são disponibilizadas pelas leis. Então, procurando informações sobre empresas que patrocinam via lei federal, é possível encontrar essa lista na internet. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma aba dentro de lei de incentivo que disponibiliza uma lista das empresas
que patrocinam via lei do ICMS. No caso da lei do ISS, Lei Municipal do Rio de Janeiro, também existe anualmente a publicação de uma lista dos contribuintes incentivadores, que são aprovados naquele ano para patrocinarem na janela de captação, que normalmente acontece no final do ano. Então, é importante saber que para percorrer esse plano A, digamos assim, que é o que eu estou chamando aqui desse caminho mais tradicional, para a realização de um projeto teatral, essas ações terão de ser colocadas em prática. Então, recapitulando, elaboração do projeto para captação de recursos, para solicitação de apoio e solicitação de pauta, inscrição do projeto nas leis de incentivo, preferencialmente federal, estadual e municipal, inscrição do projeto nos editais de cultura, captação de recursos junto a empresas da iniciativa privada que não abrem edital, o que pode acontecer, a utilização ou não da figura do captador de recursos e a atenção para as listas das empresas que são publicadas pelas leis de incentivo, informando quais são as empresas que se interessam em patrocinar projetos culturais via lei X ou Y. Ok? Então, feito esse caminho, que seria o caminho que a gente está chamando de plano A, eu gostaria de seguir, então, para uma outra proposta de pensamento, uma outra sugestão de pensamento, que seria o plano B, ou seja, quais os caminhos alternativos que a gente pode percorrer também com o nosso projeto teatral. Né? Um caminho que não necessariamente siga todos esses aspectos que a gente acabou de ver no plano A, um caminho que não necessariamente tenha de ser um pouco mais demorado, né? Alguém que tenha um projeto, mas que queira fazer com um pouco mais de agilidade, que não precise de um patrocínio grande para realizar esse projeto, ou seja, que o projeto tenha uma realidade um pouco menor, uma realidade financeira, uma estrutura financeira que te exige menos fôlego. E aí eu acho que podem ser percorridos caminhos mais alternativos, dependendo também da temática desses espetáculos, né? Dependendo do approach que você está dando para essa peça. Então, dentro das ações, né, desse caminho mais alternativo para a elaboração e desenvolvimento de um projeto teatral, eu também elenquei aqui as ações que são importantes, né, as ações a serem realizadas. A primeira, a gente não vai fugir muito, é exatamente a mesma do plano A, que é a elaboração de projeto para captação de recursos, solicitação de apoio e solicitação de pauta, porque, de qualquer forma, você vai precisar de um projeto para captar uma verba para a realização, você vai precisar ter um projeto para solicitar produtos e serviços que sejam fundamentais para a realização, e de um projeto para você solicitar a pauta, que é o espaço onde esse espetáculo vai ser realizado. Então, percebam, desde já, a importância de dar concretude às ideias e de colocar no papel essas ideias em formato de projeto. Porque em qualquer um dos caminhos que se escolha para criar, esse material é um material fundamental para que os primeiros passos, para que o caminho comece a ser percorrido. Bom, a segunda ação do plano B, que é esse plano mais alternativo, seria a tentativa de captação de pequenos patrocínios diretos. Quando a gente fala de pequenos patrocínios diretos, a gente está falando, por exemplo, de verbas não incentivadas, ou seja, de empresas que podem não ser tão grandes assim, ou até mesmo podem ser grandes, mas que vão utilizar verbas de marketing, por exemplo, para patrocinarem projetos culturais de pequeno porte. Então, existem empresas que fazem isso. Existe uma possibilidade de apresentação de projetos para empresas de porte menor ou de grande porte, mas que não utilizem necessariamente a verba incentivada
para patrocínio de projetos. Então, você pode procurar determinadas empresas, apresentar o seu projeto de um pequeno porte financeiro e ela pode se interessar por ele e fazer um patrocínio direto via verba de marketing, por exemplo. A outra ação que é possível, que é muito comum, é a captação de pequenos apoios financeiros junto a instituições como, por exemplo, o SESC, como, por exemplo, o SESI, que são parceiros fundamentais da cultura carioca, da cultura brasileira. Os SESCs e os SESIs, eles respiram cultura, eles pulsam cultura junto com a gente. Então, muito daquilo que a gente vê, que está sendo produzido, que está acontecendo de cultura, tem o apoio fundamental de instituições como o SESC e SESI, mas que também patrocinam sem a utilização de lei de incentivo, no caso de projetos teatrais, dando apoios financeiros de porte menor para a realização de projetos. Então, é importante também ter ficar com o radar ligado em relação a instituições, como o SESC e SESI, por exemplo, que podem, enfim, podem se interessar pelo seu projeto e podem fazer um aporte financeiro pequeno para aquela realização, normalmente nos próprios espaços do SESC e do SESI. Uma outra opção é o financiamento coletivo para montagem ou para complementação de recursos. Então, a gente tem visto muito isso nos últimos anos, né? Espetáculos que não conseguem captação, de repente nem seguindo esse plano A e nem seguindo esse plano B de empresas menores, né? com aportes menores, mas que insistem na realização dos seus projetos e que abrem um financiamento coletivo na internet e que vão arrecadando um valor específico para que aquele espetáculo seja montado. Em troca, essa produção oferece recompensas, né, para quem ajuda a realização desse projeto. Então, o financiamento coletivo passa a ser, de uns anos para cá, também uma ferramenta disponível para esse caminho mais alternativo para a realização de um espetáculo teatral. E, por último, a gente tem um investimento de recursos próprios, né? O que é mais raro, o que não deveria ser a regra, o que, enfim, o que deveria acontecer em último caso, né? Porque o bacana é a gente perceber que a gente vive num lugar que pulsa a cultura e que logo valoriza as atividades culturais que são produzidas, mas às vezes acontece, sim, o desejo e a vontade de uma pessoa, de um idealizador, querer fazer aquele projeto a todo custo e ele tem uma verba para investir. Então, também é possível produzir um espetáculo de teatro a partir de um investimento próprio. E nesse caso, nos outros também, mas principalmente nesse caso, é importante se resguardar de determinadas armadilhas, principalmente financeiras, de modo que você não saia desse processo em prejuízo. Então, é muito importante que exista uma produção que olhe para todos os lados, que pense nas melhores estratégias, que utilize as melhores ferramentas para a realização, de forma que esse projeto te traga alegrias, né? De forma que esse projeto te traga lucro, te traga possibilidades novas, e não que ele venha a trazer algum tipo de dano. Porque quando o investimento é próprio, isso é mais pesado ainda. Então, é necessário ter atenção para todas essas possibilidades. Então, recapitulando, no caso dos caminhos alternativos, do que a gente está chamando do plano B, tem algumas ações importantes, como a elaboração do projeto para captação de recursos, para solicitação de apoio e solicitação de pauta, a captação de pequenos patrocínios diretos de empresas que podem investir de verbas que não são incentivadas, captação de pequenos apoios financeiros junto a instituições muito parceiras, como o SESC e o SESI, financiamento coletivo para montagem ou complementação de recursos e investimento próprio, investimento de recursos próprios.
Então, caminhamos agora por esse segundo eixo temático. Espero que tenha ficado bastante claro para vocês bastante clara para vocês essa informação sobre os caminhos possíveis, né? Que essa informação seja interessante para que vocês definam melhor o caminho que o seu projeto pode seguir. Então, espero que as informações tenham ficado organizadas e que ajudem vocês a pensar a partir de agora que tipo de caminho que é melhor seguir para determinado projeto teatral, né? E aí, vocês certamente perceberam que existe uma ação que se repete tanto no plano A como no plano B, que é a ação de elaboração de projeto para a captação de recursos, para a solicitação de apoio e solicitação de pauta. Por esse motivo, a última hora da nossa palestra, que está chegando agora, ela vai ser destinada exatamente à elaboração de projeto. Então, nessa última hora, eu vou passar para vocês uma forma, uma sugestão de modelo para a elaboração de projetos, pensando na melhor forma de vocês darem concretude a essas ideias. Bem, então, vamos lá. Para organizarmos o nosso pensamento, vamos começar falando sobre os benefícios daquilo que eu chamo de tangibilizar ideias, ou seja, de dar concretude às ideias que estão flanando pelos pensamentos de vocês. Então, o que eu queria propor aqui é que a gente exercite essa concretude. E, para a gente ficar mais afinados com alguns aspectos que eu considero importantes para isso, eu vou falar sobre algumas ações fundamentais para que essa concretude aconteça. Então, vamos lá. A primeira delas é a importância da transposição das ideias para o papel. Isso não é algo simples de fazer. Algumas pessoas têm muita facilidade de escrever, de transpor ideia para papel, mas a grande maioria das pessoas não tem facilidade para isso. Logo, o exercício é algo importante para que a gente consiga aprimorar essa transposição cada vez mais. Então, exercitem. Toda vez que tiverem uma ideia, tentem colocar essa ideia no papel. Vocês podem começar escrevendo um parágrafo, escrevendo 2 linhas, 3 linhas, mas aquilo ali vai ser o pontapé inicial para a elaboração do seu projeto. A outra ação que é importante, o outro aspecto importante, é o seguinte: a gente precisa ter na nossa cabeça que o projeto ele é o meio do caminho entre o plano das ideias e o plano da execução, que é o palco. Então, a gente tem a ideia no plano das ideias, o projeto vem como um segundo passo, e o terceiro passo é a realização. Então, é importante para a gente compreender que esse projeto faz uma diferença enorme na trajetória que a gente escolhe. E, por isso, a gente tem que dar uma atenção específica para esse momento, que é o momento da elaboração. Bom, outras informações importantes. A elaboração de um projeto teatral, de um projeto cultural, de um modo geral, estimula as nossas ideias, organiza muito melhor o nosso pensamento sobre o nosso próprio projeto e potencializa a criação e a relevância das informações que vão ser escolhidas, que vão ser focadas naquela elaboração, fazendo com que vocês pensem sobre questões que até então vocês nem imaginavam.
Então, quando a gente cumpre uma ideia de modelo, uma sugestão de modelo de projeto, a gente acaba tendo acesso a alguns itens, né? A alguns assuntos pelos quais a gente precisa passar, que antes a gente não pensava. E isso vai moldando e remoldando o nosso projeto a todo momento. Então, é muito especial passar por esse processo, porque o seu projeto só tem a ganhar passando por isso. É importante falar que, primeiro, não existe uma fórmula específica para a elaboração de um projeto cultural ou teatral. Não tem uma receita de bolo, vocês podem até encontrar sugestões de modelos na internet, ou em outros cursos, ou em outras formações, mas não existe uma fórmula específica. O que eu vou fazer aqui é passar para vocês um modelo com o qual eu costumo trabalhar. E esse modelo, ele atende muito bem às minhas necessidades, tanto para a captação de recursos, como para a transposição dessas informações, para a inscrição nas leis de incentivo e também para os editais, apesar das interfaces serem diferentes. Então, mas esse modelo costuma servir muito bem e ajuda muito e facilita muito o processo das inscrições. Então, esse é o modelo que eu vou apresentar para vocês, não como uma regra, mas apenas como uma sugestão para que vocês desenvolvam a ideia de vocês. Bom, outra informação, o desdobramento do modelo completo desse projeto, ele vai acontecer para as versões de solicitação de apoio e solicitação de pauta, como a gente falou um pouquinho antes, que serão versões mais enxutas, que vocês vão poder pegar essa versão grande, editar e pensar, bom, beleza, aqui para solicitação de apoio, eu posso usar essas informações apenas. Aqui para solicitação de pauta, eu posso usar essas informações apenas. Ou seja, a gente vai partir de uma ideia geral que seja fonte de tudo o que vocês vierem a precisar daqui para frente. E antes da gente entrar na elaboração em si, eu acho que é importante dizer que um bom projeto, ele está pautado em algumas coisas. Na minha opinião, um bom projeto, ele está pautado no encadeamento coerente das ideias, nos argumentos claros e objetivos e na comunicação fluida com o potencial leitor. E o que eu gostaria de falar para vocês aqui é o seguinte, às vezes a gente se acostuma com a nossa própria ideia. E essa ideia ela vai ficando muito clara para nós. A gente vai entrando numa zona de conforto, de pensamento sobre essa ideia, e tudo vai fazendo muito sentido, mas nós estamos em plena convivência com essa ideia. As outras pessoas não estão, esse potencial leitor não está. Então, é muito comum, por exemplo, que numa primeira tentativa de escrever sobre essa ideia, numa primeira tentativa de elaborar esse projeto, que a pessoa que vai ler não entenda a sua ideia. Ou que essa ideia não esteja tão clara, tão organizada da forma que ela deveria estar. Então, a minha sugestão é: leiam o que vocês escrevem, leiam, releiam, apaguem, alterem, revisem e peçam para uma outra pessoa próxima ler esse projeto. Verifiquem se o entendimento sobre esse projeto está cristalino, porque é isso que a gente precisa. A gente é um trunfo ter ideias maravilhosas, mas se a gente não conseguir transpor essas ideias para o papel, esse trunfo se perde, porque, na verdade, a concretude dessa ideia fica fragilizada. Então, é necessário que essa concretude se dê com a mesma espontaneidade, com a mesma potência
que essa ideia tem no seu plano das ideias, né? Então, é importante esse exercício de escrever, ler, reler, revisar e pedir para uma outra pessoa também ler, para você entender qual é o tipo de reação que essa pessoa vai ter. Se ela vai entender plenamente, se ela vai entender mais ou menos, ou se ela não vai entender nada. E aí é preciso pegar esse arquivo de novo e ir ajustando. E uma última dica, né, em relação ao projeto, é a atenção para a diagramação e a identidade visual do projeto. É preciso configurar um projeto no qual o texto se comunique com as imagens escolhidas, de forma que essa comunicação fisgue a atenção do leitor. Então, é um balé entre o texto, entre o conteúdo textual, entre a linguagem utilizada, entre a abordagem utilizada e aquela imagem que está ali a serviço daquele texto, que está ali complementando aquele texto, que está ali em comunicação com aquele texto, de maneira que aquele projeto ganhe ainda mais a cara que você quer que ele ganhe. Então, atenção para isso, existem profissionais, programadores visuais, designers que conseguem fazer esse trabalho lindamente e que é, inclusive, importante que, se essa pessoa fizer a diagramação e a identidade visual do seu projeto nesse primeiro momento, talvez prossiga no projeto, né? Que, enfim, que lá na frente ela tenha a ideia da identidade visual que esse projeto vai ter na fase de realização e que não necessariamente vai ter uma cara igual a da fase da pré-produção. Enfim, então, atenção para isso, bastante importante. E aí, a gente chega agora no último eixo temático da nossa palestra, último, porém não menos importante, pelo contrário, que é o momento da prática, que é o momento de convidar vocês a praticarem essa concretude do projeto. Então, como um estímulo mais prático a ser aplicado no final dessa palestra, eu gostaria de propor que vocês se debrucem sobre as suas ideias, mas se debrucem mesmo, que olhem para elas, que questionem essas ideias, que repensem essas ideias, que alterem essas ideias, e que vocês tentem responder algumas perguntas sobre os seus projetos. Quando eu falo de responder algumas perguntas, durante esse tempo de aulas que eu dou, de uns anos para cá, eu tenho notado que existe uma maneira mais palatável de se escrever um projeto e de se pensar no que se escreve em cada item, quando a gente tenta responder algumas perguntas para cada item. Então, eu vou provocar vocês aqui com algumas perguntas, de maneira que, se vocês responderem essas perguntas, de certa forma, vocês já vão estar elaborando as ideias de vocês, elaborando o projeto de vocês, dando concretude a essas ideias. Então, fazendo isso, você já vai iniciar de maneira natural a elaboração de um projeto organizado e completo, que eu garanto para vocês que vai servir tanto para a captação de recursos, como de base para as inscrições que vocês vierem a fazer nas leis de incentivo e nos editais de cultura, tá? Então, vamos lá. A minha sugestão de roteiro para a elaboração de um projeto de captação, que é esse projeto mais completo, ela segue alguns itens e eu vou passar por cada um desses itens. Para alguns deles, eu vou lançar algumas perguntas, que se vocês responderem, vocês já vão estar naturalmente escrevendo. E para outras, eu vou lançar algumas informações para que vocês não se percam. E para alguns itens que são mais complexos, eu vou compartilhar um modelinho, uma sugestão, para que vocês entendam a cara, né? Qual é a cara que isso fica, com qual cara isso fica.
Então, vamos lá. De acordo com essa sugestão de roteiro para elaboração, o primeiro item do projeto, claro que o projeto vai ter uma capa, né? Normalmente com uma imagem, um título do projeto, mas o primeiro item que eu sugiro que esse projeto tenha é a apresentação. E parece um item simples, um item bobo, mas eu gostaria muito de dizer aqui que é comum a gente fazer a leitura de alguns projetos e existir uma confusão entre os 3 primeiros itens, que são apresentação, objetivos e justificativa. No final das contas, eu tenho a sensação de que as pessoas acabam escrevendo a mesma coisa nos 3 itens, só que com palavras diferentes. E o que a gente vai propor aqui é que isso não aconteça. Então, para que essa ideia sobre esses itens fique compreendida e organizada, no item apresentação, qual é a pergunta que a gente precisa responder? A pergunta é: o que é o projeto? Ou seja, o que é o seu projeto? Do que se trata? Seu projeto é um espetáculo musical, é um adulto, é um infantil, é um infanto-juvenil, é um espetáculo de pesquisa, é um espetáculo experimental? O que é o seu projeto? Quais são as ferramentas que você vai usar para apresentar esse projeto? Qual a concepção cênica que esse projeto vai ter? Esse projeto tem pessoas bacanas na equipe, tem pessoas importantes, que o nome dessas pessoas pode fazer alguma diferença de cara numa captação de recursos? Se sim, é importante que esses nomes sejam citados, pelo menos, na apresentação. Mas a pergunta básica é: o que é o projeto? Do que se trata o seu projeto? Defina isso, escolha isso. E fale um pouco sobre a forma como ele vai ser desenvolvido, porque aí você responde a essa pergunta de uma maneira completa. O segundo item, ele trata dos objetivos, que podem estar reunidos num único item, chamado objetivos, ou que pode estar separado entre objetivos gerais e objetivos específicos. Em alguns editais, em algumas interfaces de lei de incentivo, tem apenas objetivos, em outras tem objetivos gerais e objetivos específicos. Então, sugiro que vocês treinem, vocês tentem elaborar com a divisão dos objetivos gerais e dos objetivos específicos. Qual é a pergunta que a gente vai responder para poder organizar os objetivos? Vai ser: quais as pretensões do projeto? O que você pretende com a realização do seu projeto? Percebam que é diferente o que é o projeto e quais as pretensões do projeto. E aí, obviamente, você vai ter pretensões mais genéricas, pretensões sobre abordagem de determinados assuntos, pretensões sobre provocar reflexão do público sobre outros temas, pretensão sobre homenagear uma grande figura. Isso tudo que diz respeito a pretensões mais generalizadas compõe os objetivos gerais. Já os objetivos específicos estão ligados a ações mais específicas e pontuadas. Por exemplo, realizar tantos meses de temporada na cidade tal, do mês tal até o mês tal. Realizar uma oficina gratuita sobre o tema X. Contemplar X pessoas para o workshop de produção teatral. Então, toda vez que se pensar em objetivos gerais, vocês vão pensar em pretensões mais generalizadas do seu projeto.
Toda vez que se pensar em objetivos específicos, você pensa em pretensões mais específicas, mais pontuadas do seu projeto. Mas ambas as pretensões, todas as pretensões, respondem sempre ao que, de fato, se precisa escrever quando está se tratando do item objetivos. Ok? O próximo item é a justificativa. E aí, qual é a pergunta que a justificativa vai responder? Qual a relevância do seu projeto? Qual a importância do seu projeto no cenário brasileiro, no cenário cultural da sua cidade, do seu estado, do seu país? Por que o seu projeto é importante? Por que o seu projeto é relevante? Logo, por que o seu projeto merece ser patrocinado e realizado? Percebam a diferença. Apresentação, o que é o projeto. Objetivos, quais as pretensões do projeto. Justificativa, qual a relevância do projeto, qual a importância do projeto. Por que o seu projeto é importante e relevante? E aí, como que a gente consegue desenvolver uma justificativa? E aí, já falando do ponto de vista da linguagem, que é algo importante também quando se está escrevendo um projeto. O projeto não precisa ser longuíssimo, mas ele tem que ter o tamanho possível para você falar aquilo que é importante. Ele não precisa ser longo, porque você não vai ficar enchendo linguiça, repetindo informações. Mas se você tiver informações importantes para cada item e elas não forem sendo repetidas, elas precisam ser escritas e bem escritas, numa linguagem interessante para quem estiver lendo. Então, a justificativa talvez seja o item mais difícil de se escrever de um projeto, né? E a gente tem que pensar nesse item com carinho. Então, assim, sei lá, se você está fazendo uma homenagem a uma grande figura da música brasileira, talvez a própria biografia dessa pessoa já sirva como mote para a relevância do seu projeto, e já sirva como parte da sua justificativa. Se você está propondo um projeto que pretende mudar a realidade de um determinado lugar, ele é relevante por outros motivos. Se você pretende ser pioneiro numa ideia que até então não foi desenvolvida, ele é relevante num outro sentido. Então, existem muitas formas de detectar a relevância do projeto de vocês. Uma outra maneira que pode ser utilizada na escrita da justificativa é contar a trajetória do seu próprio projeto. O caminho que esse projeto foi percorrendo, aquilo que você já construiu e que, de certa forma, é relevante para a realização desse projeto. Então, existem maneiras e maneiras de se pensar em escrever uma justificativa, mas sempre do ponto de vista da relevância e da importância, e do porquê que esse projeto deve ser patrocinado e montado. Bom, tem um outro item que eu acho importante que seja desenvolvido também nesse projeto mãe, nesse projeto completo, porque em alguns lugares esse item vai ser pedido, que é a sinopse do projeto. E aí também tem uma confusão em relação ao que significa sinopse, né? E aí existe uma tendência muito grande das pessoas repetirem basicamente a mesma informação que utilizaram na apresentação na sinopse. Mas o que significa a sinopse? A sinopse é um pequeno resumo da história que será contada. A sinopse, ela não tem a ver com o projeto especificamente, mas a sinopse tem a ver com a história do projeto. Uma coisa é você apresentar o seu projeto porque ele vai mudar o rumo do teatro infantil brasileiro.
Isso pode estar na apresentação ou na justificativa. Outra coisa é você dizer, explicar que você vai contar a história do João e da Maria na favela da Maré no ano de 2022. E que vai ter um conflito X e Y que vai acontecer entre fulano e fulano e que no final as coisas se resolverão de uma outra forma. Então, entendem essa diferença? Uma coisa é você falar sobre a ideia do seu projeto, outra coisa é você contar a história do seu texto teatral. E a sinopse é um pequeno resumo da história que você vai contar no palco, ok? Bom, um outro item que é muito importante e que é quase uma dupla, os dois próximos itens são quase uma dupla, porque normalmente estão encadeados mesmo, não só nos projetos, como também nas interfaces, dos editais de cultura e das leis de incentivo, que é o seguinte, a formação de plateia ou formação de público. Esse item, ele tem a ver com as ações de democratização do seu projeto. Ou seja, toda vez que a gente pensar em formação de plateia, em formação de público, a gente está tentando entender quais as ações de democratização que você vai escolher para que o seu projeto realize essa formação de público. Por exemplo, o seu espetáculo de teatro vai realizar um ensaio aberto gratuito específico para alunos e professores da rede pública de ensino. Isso é uma ação de democratização, que forma público. O seu projeto vai fazer, em paralelo, uma oficina de percussão com o músico daquele espetáculo. E essa oficina vai ser oferecida gratuitamente para educadores e alunos de uma instituição não governamental que trabalha com música. Isso é uma outra ação de democratização. Ao longo da temporada, será oferecida uma cota de 20% de ingressos para alunos e professores da rede pública de ensino, gratuito. Então, existem formas e formas de se trabalhar a democratização. Como você consegue oferecer o seu espetáculo e ações que estão no guarda-chuva do seu espetáculo gratuitamente, de forma que você contribua com os processos de formação de plateia, de formação de público para o teatro. Então, essas ações são alguns exemplos, mas, obviamente, outras ações podem ser pensadas de acordo com a realização de cada projeto, de acordo com a demanda de cada projeto, de acordo com a cara de cada projeto. O outro item é a acessibilidade, que também existe uma confusão entre democratização e acessibilidade, entre formação de plateia e acessibilidade. A acessibilidade, ela tem a ver com as ações que garantem o deslocamento e a fruição de todos os públicos. Então, quando a gente está tratando do item acessibilidade do nosso projeto, a gente vai ter que pensar em quais ações que a gente vai fazer ao longo da realização, de forma que a gente permita que todos os públicos possam se deslocar com igualdade e que possam fruir aquele espetáculo com igualdade, ou minimizando as desigualdades. E de que forma que a gente pode fazer isso? Por exemplo, realizando o espetáculo em locais que desenvolvam já ações de acessibilidade, que tenham rampas, elevadores, sinalizações. Quais as outras formas de estimular a acessibilidade? Reservar X apresentações do seu espetáculo para que também seja traduzido em libras e em audiodescrição, atendendo assim a demanda de um público com deficiência auditiva e deficiência visual. Então, são ações que podem e devem
ser pensadas para o seu projeto, né? E isso vale para as ações presenciais, mas também vale para as ações híbridas e também vale para as ações virtuais, para as ações online, porque é possível também transmitir um espetáculo com tradução em libras via internet, via virtual. Então, é preciso prestar atenção nesse item. Não dá mais para produzir teatro, pensar em elaborar um projeto de teatro, se a gente não tiver garantindo o acesso a todos os públicos, ou pelo menos tentando minimizar a desigualdade desse acesso. Bom, o próximo item se chama ficha técnica. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar aqui é em relação aos nomes dos itens. São nomes padrões, são nomes padronizados, nomes que normalmente a gente dá, mas que não necessariamente precisam ter esses nomes. Vocês podem ser criativos, darem nomes diferentes para esses itens, nomes que se relacionem melhor com o projeto de vocês, né? Então, ficha técnica vai responder qual pergunta? Quem faz o espetáculo, né? Então, é importante que se tenha pelo menos uma ficha técnica, a espinha dorsal do projeto esteja definida, né? Num projeto de teatro, autor ou autora, diretor ou diretora, atores, atrizes, quem vai assinar cenário, figurino, iluminação, produção. Então, num espetáculo musical, quem vai assinar a direção musical. Então, é o núcleo estruturante desse projeto, o núcleo criativo estruturante desse projeto. Então, pelo menos essas pessoas que estão, né, que compõem esse núcleo estruturante, precisam ser citadas, né? Então, é preciso dizer quem faz esse projeto, listando essa equipe na ficha técnica. Óbvio, que se você tiver pessoas conhecidas, mais conhecidas do público, é bacana colocar foto, para que as pessoas batam o olho, reconheçam de quem você está falando. Isso tem um apelo um pouco maior, mas não necessariamente é obrigatório. O próximo item é o público-alvo, ou seja, esse item responde à pergunta: quem assiste ao espetáculo? E aí, quando se pensa no público, na verdade, a gente pode pensar quantitativamente e pode pensar qualitativamente. Então, em alguns editais, em algumas interfaces, isso vai ser pedido numericamente. E você vai precisar mensurar isso. Em tantos meses de temporada, com X apresentações, num teatro de tantos lugares, e que eu imagino que eu vou ter um público de X por dia, quantas pessoas eu atraio ao final dessa temporada? Então, é interessante ter um cálculo, fazer esse cálculo, de maneira que você pelo menos mensure a quantidade de pessoas que você pode vir a atingir. E qualitativamente, na verdade, você divide esse público dentro de alguns aspectos e parâmetros que, na verdade, podem ser escolhidos por vocês, mas que normalmente tem a ver com a idade, né? Quais são as faixas de idade que mais vão se sentir atraídas por esse projeto, por classe socioeconômica, e isso tem muito a ver também nos lugares por onde esse projeto vai passar, né? Onde esse projeto vai ser realizado. Por gênero, pode ser uma coisa importante para um possível patrocinador, né? Lembrando que agora temos que ter esse cuidado em relação ao gênero, né? De dividir esse gênero de forma mais multifacetada, de forma mais diversa, de acordo com o que a gente vive na prática, de acordo com o que temos, de acordo com o que somos hoje. Então, existem formas, né, da gente organizar esse público
quantitativamente e qualitativamente, pelo menos dando uma pista, mensurando para esse possível patrocinador qual é o público que se relaciona com o seu projeto. Até porque ele vai querer que esse público também seja o público que se relaciona com a empresa. Então, é um item importante. O próximo item, que depois que a gente for até o final, eu vou reforçar com um exemplo aqui para vocês, é o plano de ação. Às vezes é chamado também de plano de execução, mas nada mais é do que a reunião das estratégias de ação que você vai listar para o seu projeto, divididas no tempo, ou seja, divididas entre as etapas de pré-produção, produção e pós-produção. Grosso modo, você vai listar todas as tarefas e vai dizer, bom, esse grupo de tarefas eu vou realizar aqui na fase de pré-produção. Esse grupo de tarefas eu vou implementar aqui na minha fase de produção. Já esse grupo de tarefas vai ser na pós. Então, é sempre a relação das ações divididas no tempo. E atenção para essas ações divididas no tempo, porque o plano de ação de um projeto, ele se relaciona intrinsecamente com o orçamento do projeto. O plano de ação, ele precisa dizer em palavras aquilo que o orçamento diz em números. Então, quando a planilha orçamentária de um projeto for ser elaborada, ela vai tomar como base a relação das ações no tempo. Ela vai considerar que aquelas ações, determinada ação X ou Y, acontece num tempo X e por isso aquela pessoa recebe por tantos meses de trabalho, digamos assim. Então, organizar um plano de ação é uma coisa importante no projeto, principalmente quando vocês chegarem na fase da planilha orçamentária. E isso vai se comunicar. O próximo item, que eu também vou reforçar com exemplo no final, é o plano de divulgação do projeto. E aqui também acontece um nó de significado das coisas, né? Algumas pessoas chamam de plano de mídia, outras chamam de plano de comunicação, enfim. Mas o que é preciso explicar é que dentro do plano de divulgação está inclusive o plano de mídia. Então, se você usa a expressão plano de mídia, você está tratando somente de mídia e somente de mídia paga. Mas quando você trata do plano de divulgação, você está criando uma abrangência para todas as ações que você vai propor para divulgar o seu projeto. Então, dentro do plano de divulgação, alguns itens podem ser colocados, como, por exemplo, assessoria de imprensa, que é o quê? Que é a mídia espontânea para o seu projeto. A partir do momento que você contrata uma assessoria de imprensa, você contrata os serviços de alguém que vai tentar mídia espontânea, ou seja, mídia não paga para o seu projeto, vai tentar espaços nos veículos de comunicação por conta da relevância do projeto, porque ela consegue ganchos, consegue fazer relações sobre o seu projeto com coisas que estejam acontecendo na atualidade. Então, a assessoria de imprensa é uma coisa importante. O segundo item do plano de divulgação pode ser, por exemplo, o material de divulgação que vai ser utilizado em cada projeto, né? Por exemplo, banner, fachada de teatro, flyer virtual, convite virtual, todas essas coisas, né? Material para manutenção das redes sociais, isso é o material de divulgação. E tem as mídias, que podem e devem ser divididas em alguns tipos, mídia impressa, mídia radiofônica e mídia virtual, mídia digital. E isso vai variar de projeto para projeto. Tem projeto que vai falar, não, só vou usar mídia digital, tá tudo certo. Tem projeto que fala, não, caramba, olha, esse projeto aqui, o meu público, eu acho que eu tenho que ter uma mídia radiofônica.
vai se comunicar melhor com o meu público. E tem outros que vão falar, bom, eu acho que a mídia impressa ainda é importante, mas será que o meu público ainda lê jornal impresso? Então, será que não é melhor a mídia digital? Será que não é melhor investir nos anúncios de mídia digital? Então, é importante organizar o plano de divulgação de acordo com a característica de cada projeto. O próximo item é o investimento / plano de cotas. É a minha sugestão, que eu também vou reforçar com um exemplo para vocês. Esse item precisa avisar para o leitor qual o valor total do seu projeto, ou seja, o meu projeto custa X, mas eu estou dividindo esse valor num plano de cotas. Por quê? Quando você divide num plano de cotas, fica mais fácil que você tenha a atenção e o patrocínio das empresas. Então, você pode pensar, por exemplo, em 3 cotas. Apresenta, patrocínio e apoio cultural. Esses nomes variam, essas quantidades variam de acordo com cada projeto. Mas se você pensa nessas 3, por exemplo, você vai dar contrapartidas mais fortes, mais interessantes para quem assume a cota de apresenta, contrapartidas medianas para quem assume a cota patrocínio e contrapartidas um pouco menores para os apoiadores culturais, que de repente estão dando produtos e serviços ou que estão dando valores muito pequenininhos, mas que são importantes. Então, é necessário ter essa visão abrangente, pensar no valor total do projeto e entender uma forma de dividir em plano de cotas para que você possa transitar financeiramente por essas empresas e deixá-las confortáveis em relação àquilo que é possível oferecer, né? Dando possibilidades diferentes, porque aí você fica coberto. O outro item são as contrapartidas, que eu também vou reforçar com um exemplo, e que as contrapartidas são o quê? Os retornos oferecidos pela produção em cada caso. No caso apresenta, você vai dar um conjunto de retornos. No caso patrocínio, por exemplo, você vai dar um conjunto de retornos. No caso de apoio, outro conjunto de retornos. O outro item são leis de incentivo. Nesse item você vai informar os números de protocolos e os valores disponíveis para captação. Ou seja, meu projeto tem o PRONAC número tal da lei federal e o valor disponível para captação é tanto. Mas ele também tem o protocolo da lei do ICMS do Rio de Janeiro e um valor disponível para captação de X. Mas ele também tem o protocolo da lei do ISS e um valor disponível de X. Ou seja, você apresenta todo o leque de possibilidades de isenção fiscal que o seu projeto pode oferecer para essa empresa. E, por último, o contato, que é onde você vai colocar o nome, telefone, e-mail do responsável pelo projeto, para caso essa empresa deseje entrar em contato. O projeto pode ter anexos? Pode, mas assim, cuidado com o tamanho que esse projeto ganha. É importante que ele não fique tão longo, é importante que a diagramação ajude na agilidade da leitura e no conforto da leitura de quem está recebendo. E o que vocês julgarem necessário anexar, sei lá, é um coletivo que tem 50 anos de trajetória, uma coisa raríssima, e que é importante elencar e lembrar quais são os principais trabalhos desse coletivo. Ok, faz uma folha de anexo, sabe? Mas é ter um pouco de coerência em relação a essa questão do tamanho. E agora, como prometido, para a gente finalizar mesmo, eu vou só mostrar para vocês alguns exemplos desses itens, que são itens mais complexos e que merecem um pouco de atenção nossa, né? Porque são um pouco mais complexos do ponto de vista da elaboração. Então, aqui tem um exemplo de plano de ação, que pode ser feito com outras formas, outras tantas formas, mas só para vocês entenderem e verem um pouquinho a cara.
Por exemplo, esse plano aqui tem um plano de ação que conta com 1 mês de pré-produção. Na pré-produção, eu elenquei algumas ações do tipo realizar reuniões internas, definir equipe de trabalho, realizar ajustes no texto, caso necessário, definir a linguagem e a estética inicial da peça, buscar a identidade conceitual que melhor vai narrar a história, enviar projeto para potenciais patrocinadores, liberações junto ao ECAD Abramos, fechar contrato com o teatro, elaborar contratos da equipe, efetuar pagamentos necessários. A minha produção, nesse caso aqui, aconteceria em 2 meses, meses 2 e 3. E o que eu elenquei como ações possíveis? Captar apoio cultural, contratar equipes de criação e técnica, realizar leituras de texto, realizar ensaios, criação e confecção de figurinos, criação e produção de cenário, criação de iluminação, escolha de trilha sonora, sonoplastia, fazer fotos da peça, confecção de material de divulgação, realização do trabalho de assessoria de imprensa, efetuar pagamentos necessários. É um projeto com 3 meses de realização, que são os meses 4, 5 e 6, realizar 3 meses de temporada na cidade do Rio de Janeiro, realização do trabalho de assessoria de imprensa, efetuar pagamentos necessários. E o mês 7, que é o mês da pós, providenciar relatórios de prestação de contas para patrocinadores e leis de incentivo, preparar clipping com todo o material de divulgação da peça, realizar reunião de avaliação e continuidade com a equipe. Como plano de divulgação, eu trago esse exemplo também só para vocês entenderem aquilo que a gente acabou de falar sobre a divisão entre assessoria de imprensa, material gráfico e mídia. Então, assessoria de imprensa, envio de releases e material de divulgação para os principais veículos de comunicação, jornais, revistas, rádios, sites e TVs, vislumbrando a mídia espontânea para o espetáculo. Material gráfico, produção de banners, cartazes, filipetas impressos e virtuais, folders impressos e convites virtuais para a divulgação do espetáculo. E mídia, anúncios no principal jornal de cada cidade, spot na principal rádio de cada cidade, mídia virtual, divulgação em redes sociais. Então, de novo, isso varia imensamente de acordo com a realidade de cada projeto. Investimento, plano de cotas, é um exemplo, uma sugestão de texto, o projeto tal prevê um orçamento de X para montagem e realização de 3 meses de temporada na cidade do Rio de Janeiro, dividido de acordo com o seguinte plano de cotas. Então, cota 1, a empresa ganha o crédito de apresenta se disponibilizar de 200 mil a 364 mil. Na cota 2, ganha o crédito de patrocínio se disponibilizar, por exemplo, de 50 a 150 mil. E a cota 3, crédito de apoio cultural, produtos e serviços. Isso também pode ser organizado da forma que for melhor para cada projeto. Aqui na cota 3, apoio cultural pode ter valores ainda menores. Esses valores podem ser flexibilizados em cada cota. Vocês podem pensar em valores únicos para cada cota e não faixa de valores. Vocês podem pensar em percentuais em relação ao valor total do projeto. Então, não é uma regra, é apenas uma sugestão. E, por fim, as contrapartidas. Só para vocês entenderem como que essas contrapartidas ficam organizadas. O projeto tal apresenta a seguinte contrapartida de acordo com cada cota. Então, a cota 1, que apresenta, vai ganhar essas contrapartidas aqui, por exemplo, inserção da logomarca da empresa com crédito de apresenta em todo o material de mídia previsto, inserção da logomarca da empresa com crédito de apresenta em todas as peças gráficas de divulgação, divulgação do nome da empresa nos veículos de comunicação através dos releases, inserção da logomarca da empresa com crédito de apresenta nas fachadas dos teatros onde o espetáculo estiver em cartaz, inserção da logomarca da empresa com crédito de apresenta no vídeo de abertura anterior a cada apresentação, possibilidade de exibição de vídeo institucional da empresa antes de cada apresentação do espetáculo, citação do nome da empresa em entrevistas para TV, rádio, jornal, sempre que possível, cota de convites para estreia e temporada do espetáculo a ser acordada conjuntamente. E essa, por exemplo, foi a cota de apresenta, né, que a gente acabou de ver. E aí eu interrompi o compartilhamento um pouquinho, porque é o seguinte, em relação às cotas especificamente, as contrapartidas das cotas,
O segredo é assim, a cota apresenta, ela ganha muito mais coisa. A cota patrocínio, aí você já tira alguns retornos para montar a cota de patrocínio, a contrapartida do patrocínio. E você ainda tira outros retornos do patrocínio para poder montar a cota do apoio cultural. Isso tudo com coerência, de acordo com os valores que forem sendo oferecidos, ok? Então, queria que isso ficasse claro para vocês, que esse entendimento ficasse cristalino e que vocês entendessem que esse material que eu mostrei é apenas um modelo para que vocês se inspirem e consigam organizar o seu próprio projeto. Cada projeto é um projeto diferente. Não adianta copiar do outro projeto. Cada projeto tem uma estrutura, tem uma demanda, tem um desejo, tem uma forma de realização, tem uma proposta de realização. Então, foquem, se debrucem na ideia de vocês e tentem partir para a concretude dessas ideias. Eu acho que o objetivo central dessa palestra era justamente caminhar da ideia até o projeto, ou seja, dar concretude a essas ideias. Então, a gente está finalizando por aqui a palestra Produção Teatral da Ideia ao Projeto. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Leodir Blanc pela oportunidade de troca e compartilhamento das ideias aqui. Gostaria de agradecer a todos vocês que acessaram esse link gratuito e que, de alguma forma, puderam ouvir, entender e trocar informações, que puderam se inspirar nessas informações para realização dos seus próprios projetos. Acreditem nas ideias de vocês e acreditem na concretude das ideias de vocês. E eu desejo muito que todos esses assuntos tratados tenham sido relevantes para vocês. Tá bom? Então, muito obrigada pelo acesso. Muito boa sorte na trajetória do projeto, dos projetos de cada um de vocês. Um beijo e até a próxima.